Quer saber esse negócio aí dessa visita a Taiwan? O que vai dar isso aí? Nancy Pelosi. Olha, Emílio, eu não tinha ainda, desde a última vez que eu vim ao Pânico, eu ainda não tinha uma coisa boa para falar da administração Biden. Não tinha uma. Eu tentava com muita dificuldade achar alguma coisa de bom, porque mesmo as coisas ruins tem alguma coisa de boa, né? Mas eu não tinha conseguido até agora. E agora, nesse momento, teve uma, que não é necessariamente da administração Biden, mas sem dúvida nenhuma com a aprovação da administração Biden, que foi a visita da Nancy Pelosi a Taiwan. E isso tem uma representatividade grande. Por que isso se torna um assunto tão importante? Porque os Estados Unidos vêm passando por um momento de enfraquecimento. Esse enfraquecimento causado pela administração Biden, né? Você teve crises no Oriente Médio, você, claro, a situação do Afeganistão, o maior vexame militar, que a gente falou bastante aqui no Pânico, o maior vexame militar da história dos Estados Unidos. Você teve os Estados Unidos saindo numa posição muito enfraquecida com a invasão russa à Ucrânia. Então, e em vários momentos, em várias situações internacionais, a administração Biden é uma administração na qual os Estados Unidos perderam prestígio e perderam força. A preocupação, principalmente depois do vexame do Afeganistão e da invasão da Rússia à Ucrânia, era que os chineses fizessem a mesma coisa com Taiwan, porque existe essa é um claim, né? Os chineses há muito tempo dizem que Taiwan faz parte deles. Taiwan nada mais é para a República Popular da China do que uma província rebelde. Isso vem desde 1949. Teve a Guerra Civil na China, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e o fim da ocupação japonesa, você teve a Guerra Civil na China, onde você teve uma disputa entre o Chiang Kai-shek, que representava os nacionalistas, com o apoio dos Estados Unidos, era o governo que tinha o apoio dos Estados Unidos, e o Mao Zedong, do Partido Comunista Chinês. O Chiang Kai-shek tomou a pior, o Mao Zedong botou ele para correr e ele fugiu para a ilha que nós chamávamos de Ilha Formosa, porque foram os portugueses que redescobriram de novo redescobriram a ilha e chamava a Ilha de Formosa, os navegadores portugueses aí no século XVI. E eles fugiram para essa Ilha de Formosa, que também antes estava ocupada pelo Japão. Fugiram com o apoio dos Estados Unidos. Foram os americanos que ajudaram a evacuar 2 milhões de pessoas fiéis ao nacionalista Chiang Kai-shek. O Partido Comunista Chinês dominou completamente a China, tentou por 2 vezes reocupar Taiwan e os Estados Unidos impediram essa reocupação. Desde então, os Estados Unidos têm garantido, assinaram um acordo de defesa prometendo proteger Taiwan, têm dado e vendido munições, equipamentos de última geração para Taiwan, garante a segurança de Taiwan, mas desde a década de 70 os Estados Unidos adotam uma postura curiosa. Eles não reconhecem Taiwan como país, assim como as Nações Unidas não reconhecem Taiwan como país. Apesar de Taiwan ser membro fundador das Nações Unidas, eles não reconhecem, nem as Nações Unidas, nem os Estados Unidos reconhecem Taiwan como país. Então os Estados Unidos não têm nem embaixada em Taiwan. As relações são feitas por um escritório de representação comercial. Essa é uma situação que os Estados Unidos chamam de ambiguidade estratégica. Ao mesmo tempo que eles dialogam com Taiwan como se fosse um país, garantem a segurança de Taiwan por um tratado assinado e ratificado pelo Congresso, fazem visitas oficiais, mas dizem que Taiwan não é um país. Desde 97, não havia visita de alguém tão importante como a Nancy Pelosi. Ela na linha de sucessão. Você tem a Kamala Harris, né? Depois do Joe Biden, você tem a Kamala Harris e você tem a Nancy Pelosi. Então ela é uma pessoa muito importante, presidente da Câmara, assim, speaker da Câmara dos Representantes, uma pessoa muito importante. A visita dela foi uma afronta, vista como uma afronta com os chineses, porque desde 97, lembra, 97, a China não era um país tão poderoso, a China não era um país nem economicamente tão relevante, nem perto, e nem militarmente. Então, nesse momento, os Estados Unidos reafirmaram uma posição de prestígio a Taiwan, isso num momento onde cada vez mais pessoas estavam pensando que a China ia fazer uma nova invasão a Taiwan. Que a China fará uma nova invasão a Taiwan, não, segundo os chineses, não é uma questão de si, é uma questão de quando. Eles já avisam, a China resolverá a questão de Taiwan de forma definitiva. E nós aqui, inclusive, falamos disso aqui no Pânico, na época, logo na ocasião da invasão russa
a Ucrânia, os chineses também aproveitaram para violar o espaço de defesa aéreo de Taiwan, para mostrar, vocês são os próximos. Os americanos não protegeram os ucranianos como disseram que iam proteger. Vocês acham que os americanos vão proteger vocês? Vamos ver. E o que a Nancy Pelosi reafirmou nessa visita é que sim, os americanos vão proteger Taiwan. E, olha, isso emputece os chineses de uma maneira que vocês não têm ideia. Ô Paulinho, e essa visita dela também foi uma questão de... A oposição também vê como alguma oportunidade política, porque esse ano nós temos as midterms, né, da eleição aí do Congresso, que, segundo algumas pesquisas, os republicanos estavam dando uma lavada. Será que também não foi para dar uma resposta, para conseguir equilibrar esse jogo aí na Câmara? Sem dúvida nenhuma. Os republicanos, o Congresso americano vem muito desgastado, porque aqui também teve uma CPI do circo, que foi a comissão do 6 de janeiro, uma CPI para tentar culpar o Trump por uma invasão do Capitólio. Não posso nem ficar falando muito desses termos aqui, senão daqui a pouco o YouTube ferra com a gente. Mas o Congresso americano vem com uma imagem muito desgastada. Os democratas vêm com uma imagem muito desgastada. Você tem eleição em novembro, a expectativa dos próprios jornalistas democratas é que os republicanos façam uma ampla maioria na Casa dos Representantes. Hoje os democratas têm mais ou menos 10 cadeiras a mais. A expectativa é que os republicanos façam uma ampla maioria e recuperem o Senado. O Senado hoje é empatado e você tem o voto da Kamala Harris para desempatar como voto de Minerva, mas hoje você tem 50 de cada lado. Então, se isso acontecer, nunca mais o governo Biden passa nada no Congresso, fica um governo engessado. Isso aconteceu com o Trump no segundo metade do mandato dele. E então a expectativa da Nancy Pelosi era mostrar um pouco de força e união dos americanos contra um inimigo comum. Isso é uma estratégia política muito boa e ela está sendo elogiada pelos próprios republicanos, que costumam ser muito mais duros contra os chineses. Você tem que lembrar que o filho do Joe Biden era lobista do Partido Comunista Chinês no país durante a administração Obama, do qual Joe Biden era vice-presidente e, segundo os e-mails indicam, provavelmente com a anuência do pai. Então, Joe Biden tem uma situação de muita fragilidade com a China. Essa ação, não vindo do Biden, mas vindo da Nancy Pelosi, funciona muito bem nessa direção de mostrar, tentar, primeiro, trazer uma certa união, e trouxe. Ela conseguiu estar sendo elogiada até dentro da Fox News pela postura dela com a China, e no final das contas foi um acerto dos democratas, embora eu não goste nem um pouco da Nancy Pelosi. Tem que dizer que ela foi correta nesse sentido, agiu, foi feliz, tanto politicamente quanto do ponto de vista de relações internacionais. E mostra também quem é o xerifão do jogo, né? Não pode deixar os chineses gostarem do jogo. Mania. Tem que ver como é que se comporta no princípio do... O que é? A China sai enfraquecida desse processo. Embora eu acho que nos próximos dias nós vamos ver algumas respostas. Eu acho que a Nancy Pelosi cometeu o erro de anunciar que ela iria, né? Normalmente esse tipo de visita você vai, tira foto e depois vai embora. Vaza. A mídia estatal chinesa chegou ao ponto de dizer que o avião da Nancy Pelosi poderia ser derrubado. Você imagina, aí realmente é a Terceira Guerra Mundial imediatamente. O avião da Nancy Pelosi seria derrubado. E no final das contas, falaram, se vier, fizeram vários ultimatos, vocês vão ver, isso é muito... E no final das contas, uma posição péssima, porque aí a Nancy Pelosi já não podia mais recuar, né? Se tivesse feito pelos canais diplomáticos, ela ainda poderia recuar para não ficar feio. Os Estados Unidos já não poderiam mais recuar e não cederam ao ultimato chinês. E aí, quando os chineses agora ficam numa situação horrorosa, porque falaram que iam fazer, que ia acontecer, que ia derrubar avião, e no final das contas, o Nancy Pelosi já foi até embora de Taiwan, e o que os chineses fizeram até agora foram exercícios militares. Tem um exercício militar especificamente, onde eles dizem que vão usar, inclusive, munições reais, que no mapa eles violam, inclusive, as águas territoriais de Taiwan. E caso isso aconteça, eles já vêm violando o espaço de defesa aérea, que não é a mesma coisa que o espaço aéreo, agora eles querem violar as águas de Taiwan. E se isso acontecer, você tem uma enorme possibilidade de resposta, um avião derrubado, uma resposta de Taiwan, que pode provocar uma contra-resposta chinesa, e aí você tem a possibilidade da eclosão de um conflito de grandes proporções. O fato, pessoal, é que o mundo hoje está muito menos instável do que estava na era Trump. Isso aí não dá para você dizer que não. Você pega
o Guga Chakra da Globo News ficava dizendo, agora que o Trump foi embora, o Joe Biden vai restaurar a paz do mundo, o mundo vai voltar à normalidade. Você vê que esses caras não sabem nada do que eles estão falando, né? Porque olha a situação que a gente está vivendo agora.